Fala galera, beleza? Notícias do ciclismo da semana nessa segunda-feira e eu vou falar para vocês o seguinte: marquem esse nome, Biniam Haile Girmay. Então esse cara simplesmente é o primeiro negro africano a vencer uma clássica de paralelos, nada mais nada menos que a Gent-Wevelgem. Gent-Wevelgem, que é uma prova importantíssima, né? Só está abaixo ali do Tour de Flandres na Bélgica, em Flandres, e é uma prova duríssima, ou seja, são 248,8 quilômetros, e o Girmay venceu de uma forma impressionante. E o mais impressionante é que ele tem apenas 21 anos, é a primeira clássica que ele participa, então é uma coisa muito legal de se acontecer. Então a prova que aconteceu ontem, ela larga de Ypres ou Yper na Bélgica, não larga mais de Ghent, mas continua com o mesmo nome, e termina em Wevelgem. Essa prova ela tem uma característica um pouco diferente do Tour de Flandres. Por quê? Às vezes quando a gente acha que é tudo igual, mas não é. É uma outra região, e ali eles pegam uma parte do começo da prova bem plana, com muito vento cruzado, e depois eles voltam ali para perto da fronteira com a França, e eles vão passar por uma região que nós temos um monte chamado Kemmelberg. Esse Kemmelberg é um morro que tem lá, e ele tem 3 ascensões. Inclusive eu já fiz os últimos 80 quilômetros dessa prova. E assim, você tem o Kemmelberg e depois você tem uma parte muito grande de plano. E é um plano que, se o vento estiver a favor, eu que sou peba, andava 50 por hora, você imagina os profissionais. Então é uma dinâmica de prova bem diferente da E3 Saxo Bank Classic, que eu vou falar daqui a pouquinho, e do Tour de Flandres, que vai ser no próximo domingo. Mas é uma prova muito legal, porque além dos bergs, eles passam por uma região, por um lugar que é histórico da Primeira Guerra Mundial. Então ali a gente tem a cidade de onde larga, ela tem o portão de Menin, que é um lugar muito bonito, e largam de uma praça onde nós temos um museu da Primeira Guerra Mundial e do contexto histórico, por isso que chama-se In Flanders Fields, ou seja, nos campos de Flandres. Quais eram esses campos? Os campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, onde nós tivemos muitos soldados ali nas trincheiras morrendo. Uma outra coisa interessante dessa prova são os plugstreets. São áreas onde você tem terra, né, tipo gravel, e os caras passam por esses setores mais ou menos igual a Estrada Bianca, só que não tem subida e não é um lugar assim tão duro, é bem plano, mas também é um diferencial dessa prova. Então vamos ao resumo do que aconteceu na prova. São 3 ascensões no Kemmelberg, e a terceira e última é pela sua parte mais dura. E quem foi o cara que subiu e chegou lá em cima sozinho? Foi o Wout van Aert. O Wout van Aert chegou lá em cima sozinho, porém o que aconteceu? Você tem uma descida, que ela é bem sinuosa, e depois você tem uma parte plana e mais de 30 km até a chegada de plano e estradas largas e abertas. O grupo que estava atrás foi se ajudando e chegou nele, né? Então esse grupo era um grupo grande, e aí, faltando mais ou menos uns 20 km para a chegada, quem atacou foi o companheiro do Van Aert, o Christophe Laporte, francês, da Jumbo-Visma. Quem que foi junto com ele? O Biniam Girmay, o Dries Van Gestel e o Jasper Stuyven. Lembrando, gente, que o Laporte é um excelente sprinter, e o Jasper Stuyven é também um excelente sprinter, que já ganhou Milan-San Remo, inclusive. Então, ali não era qualquer um que estava sprintando. Os menos conhecidos é o Dries Van Gestel, da Total Energies, e o Biniam Girmay. Aí a gente está falando de Total Energies, cadê o Sagan? Cadê o Peter Sagan? Já tinha ficado para trás, inclusive ele nem terminou a prova. Mas não foi só ele não. Se a gente olhar aqui, a gente vê que da prova nós tivemos apenas 106 caras terminando.
Então muita gente não terminou a prova, mas muita gente mesmo, para você ver como é uma prova muito dura, principalmente por causa do vento e do ritmo alucinante, 44 de média para 249 km praticamente, é muito forte. Não tem uma ascensão muito grande, apenas 1.377 metros, mas são subidas curtas e duras. O Girmay fez um timing absurdo no sprint, porque ele estava em último e faltando 250 metros para a chegada, ele bateu com tudo que ele tinha, e o Laporte, que é um excelente sprinter, estava em primeiro, não conseguiu chegar e passar ele. Se ele ataca um pouquinho antes, o Laporte passaria, né? E se ele ataca um pouquinho depois, talvez ele também não conseguisse passar os caras. Então foi um timing absurdo. Lembrando que ele nem ia correr essa prova. O diretor de equipe que falou para ele correr a prova, para ele correr a Gent-Wevelgem, porque ele tinha corrido o E3 Saxo Bank na sexta-feira e tinha ido muito bem, tinha feito o 4º lugar. Então, só para fechar o assunto do Girmay, ele não vai correr o Tour de Flandres, essas são as últimas notícias, no domingo que vem. Ele vai voltar para casa, para Eritreia, para ver a família, que ele tem mulher e filho já com 21 anos, e ele vai descansar e treinar em altitude para correr o Giro de Itália. Então, é um novo talento aí do ciclismo mundial. Já tinha ganhado uma etapa do Challenge Mallorca esse ano. Guardem esse nome, que esse cara é impressionante. É um feito histórico. A gente está tendo várias coisas históricas esse ano, uma temporada incrível. Bom, galera, depois da Gent-Wevelgem, então vamos falar da prova que aconteceu na sexta-feira, né, que foi a E3 Saxo Bank Classic. A E3 Saxo Bank é uma prova que tem uma característica muito mais parecida com o Tour de Flandres, porque ela passa por várias subidas que passam no Tour de Flandres, só que ela é uma prova mais curta. O Tour de Flandres tem 260 e poucos quilômetros, a E3 tem próximo de 200 quilômetros. E o que a gente viu? A gente viu o Van Aert e o Christopher Laporte chegando juntos, fazendo primeiro e segundo lugar. Eles atacaram no Paterberg, que é a última subida do Tour de Flandres. É uma subida duríssima, é muito inclinada, e só quem conseguiu subir com o Van Aert foi o Christopher Laporte. O Van Aert visivelmente dá uma seguradinha, o Laporte vem, eles vão revezando, e aí na hora da chegada os dois comemoram juntos, até o Van Aert dá uma olhadinha no chão assim para ver se é ele que passa primeiro mesmo, e o Laporte faz segundo lugar. É claro, o Van Aert é capitão, campeão belga, e tem mais uma coisa, quem que destroçou o pelotão lá no quilômetro 80, faltando 80 quilômetros, foi o Van Aert, que já aí pegaram a fuga, e aquele grupo virou um grupo menor e que, faltando 40 quilômetros, atacou. Então o Laporte, de estar junto ali com o Van Aert, ele nunca tinha aparecido tanto, já tá uma coisa legal de fazer segundo lugar. A estratégia era, talvez, de deixar a Gent-Wevelgem para o Van Aert, para o Laporte, e o Van Aert ganhar a E3. Eu até estava comentando com o pessoal, a E3 é muito mais termômetro para ver quem está bem para o Tour de Flandres do que a Gent-Wevelgem. Por quê? Tour de Flandres, que acontece domingo que vem, é muito mais duro e muito mais subida do que a Gent-Wevelgem. Bem parecida com a E3. Geralmente quem ganha E3, quem vai bem na E3, vai muito bem no Tour de Flandres. Já aconteceu várias vezes. Eu lembro o Cancellara ganhou E3 numa fuga com o Tom Boonen e o Juan Antônio Flecha. Depois ele foi lá e ganhou o Tour de Flandres. Provavelmente é o que vai acontecer. Eu acho que é difícil achar uma pessoa, um cara que tenha força para bater o Van Aert no Tour de Flandres. Mas, vamos ver. Então, na E3 Saxo Bank, Van Aert, Christopher Laporte, terceiro, Stefan Kung, isso é surpresa, Matej Mohoric, que tinha vencido Milan-San Remo, Girmay em quinto, veja como que ele já vai bem, Narvaez em sexto, Madouas da Groupama Française Déjà sétimo, Dylan Van Baarle oitavo, Tiege Benoot também da Jumbo nono, e Casper Asgreen da Quick-Step em décimo. O que está acontecendo com a Quick-Step? Até eu estava vendo o Johan Brunel falando que a Jumbo-Visma é a nova Quick-Step. Não é mais Wolfpack, são The Killer Bees, as abelhas assassinas. Então é justamente isso. A Jumbo-Visma está com uma equipe muito forte. Certo? Bom,
Tivemos outras provas, mas vamos destacar também o que aconteceu. Uma prova de 7 dias na Espanha, tradicionalíssima volta à Catalunha. Quem estava liderando até a 5ª etapa era o português João Almeida. Beleza, estava feliz, contente e tal, mas aí vem uma etapa que foi absurda, que foi a 6ª etapa. Eram 168,6 quilômetros e tivemos um ataque do Richard Carapaz, faltando 130 quilômetros. Quem que vai junto com ele? Sérgio Higuita da Bora. E os caras vão embora e chegam da Bora e vão embora e chegam com quase 50 segundos, quase 1 minuto em cima do pelotão que está o João Almeida. 52 segundos ele fica na frente do João Almeida. Então um ataque faltando 130 km com condições absurdas, chovendo torrencialmente, muitas subidas e Carapaz, campeão olímpico, trazendo aí o Sérgio Higuita, vencendo o Carapaz no sprint. O Carapaz vence no sprint, o Sérgio Higuita faz segundo, mas ganha o quê? Fica em primeiro na classificação geral. Após isso a gente vai ter o quê? A gente vai ter a última etapa, a 7ª etapa, e o Sérgio Higuita mantém essa camisa de líder. E segundo lugar o Richard Carapaz, terceiro João Almeida da Volta à Catalunha. Então a gente pode ver aí que dentro desses caras voltistas da Ineos, o Richard Carapaz é o cara que está melhor. Falando em voltista da Ineos, o que a gente tem? A gente tem, voltando a pedalar, ele fez o primeiro pedal dele ontem, né, o Egan Bernal. Então o cara fazendo alguns, se eu não me engano, são 50 dias do tombo dele, voltando a pedalar. Tá magro pra caramba, 57 quilos. Ele até postou no Twitter falando assim: nossa, eu nunca consegui ficar com esse peso. É claro, ele ficou muito tempo parado, perdeu massa muscular, vai voltar a pedalar. Talvez para a Volta à Espanha ele venha correr, a gente não sabe, tá? Outro cara que voltou a competir agora na Gent-Wevelgem foi o Thomas Pidcock. Depois de não largar na Milan-San Remo por causa de problemas estomacais, não tem muita explicação falando aí o que aconteceu com ele. Ele largou a Gent-Wevelgem, terminou, mas terminou lá atrás. Então a campanha de clássicas dele, a gente não sabe o que vai acontecer assim. Ele não está muito bem, certo? Gente, e agora quarta-feira a gente tem a corrida. Até o pessoal perguntou para mim aí, deixou nos comentários de uma prova que eu fiz, a diferença entre Através de Flandres e Volta de Flandres. São provas diferentes, todas são em Flandres. Através de Flandres, que acontece nessa quarta-feira, é a Dwars door Vladen. Essa prova ela larga de Roeselare. Inclusive eu fui lá aonde é a largada da prova quando eu fui para a Bélgica em 2019, e ela chega em Waregem, que é uma cidade um pouquinho mais próxima de Wevelgem, um pouquinho mais para frente. Também fui lá. E ela pega alguns bergs, mas não são muitos, né? Não tem muita subida dura que ela pega. Então você tem essa prova na quarta-feira e no domingo você já tem Tour de Flandres. Alguns caras correm essa prova, né? Que vão correr o Tour de Flandres como tipo um treino, porque ela é mais curta, ela tem 187 quilômetros, mas dificilmente você vê um cara que vai bem e ganha essa prova ganhando o Tour de Flandres, né? Geralmente os caras correm para rodar as pernas para treinar, e quem ganha ali são outros caras. Então a gente tem essa prova acontecendo na quarta-feira, é uma prova legal também, e muita gente perguntando: pô, onde que eu assisto, onde que eu assisto, onde que eu assisto? Então você tem que apelar para os serviços de streaming e procurar na internet, né? Então o pessoal põe aí T-Cycling, não sei o que lá, tal, e aí você vai conseguir assistir essas provas aqui no Brasil. Não são todas as provas que são transmitidas pela televisão. Beleza, galera? Então isso aí foram as notícias do ciclismo de estrada na semana. E aguardem, essa semana ainda vou fazer um vídeo especial sobre Volta de Flandres, que acontece domingo. Essa semana que a gente chama de Semana Santa Belga, porque quem tiver oportunidade um dia ir para a Bélgica e tá lá durante essa semana é animal. E também fiquem ligados aí, porque tem alguns amigos correndo o Tour de Flandres Esportive. Provavelmente eu vou fazer uma live no Instagram pra gente falar sobre isso aí, falar sobre o Tour de Flandres Esportive e depois a prova. Então fiquem ligados aí, tanto no canal do YouTube como no Instagram,
que a cobertura das provas aí tá demais. E daqui a algumas semanas eu estarei lá para fazer Paris-Roubaix e depois Liège-Bastogne-Liège. Aí eu vou passar de lá mesmo as informações para vocês. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Abraço!